A equipe Rural Business fundou uma escola de economia que tem duas regras importantes. A primeira, se os números são do governo, duvide. E a segunda, antes de divulgar uma pesquisa, saiba quem está pagando a conta. Neste ambiente, para a Rural Business, o cenário de alta rejeição ao PT e ao alto nível de corrupção e violência no Brasil pode interferir e muito no resultado da eleição para a presidência da República. E ao contrário do que muitos dizem por aí, pode ser possível sim que o Brasil volte a presenciar algo que aconteceu pela última vez 20 anos atrás. A definição de Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições como presidente do Brasil. Todos sabem que os votos do Brasil rural não têm força para eleger fácil o Bolsonaro. Mas a cada dia que passa, o que se vê é mais gente nos grandes centros urbanos em linha com o Bolsonaro. Além disso, dependendo da quantidade de votos nulos e brancos e do índice de abstenção, além de uma eventual migração de votos na última hora, o apoio de 36% do eleitorado nas pesquisas de intenção de voto pode resultar em mais de 50% dos votos válidos na eleição, favorecendo Jair Bolsonaro. Tomando como tese um candidato que chegasse a 36% das intenções de voto em uma pesquisa sem vícios, que leva em conta nulos e brancos, contaria com cerca de 53 milhões de votos. Por diversos motivos, nem todos os brasileiros que estão aptos a votar comparecem às urnas. Nas eleições de 2014, o índice de abstenção foi de 19,4%. Contando com os votos nulos, 5,8%, e brancos, 3,8%, a porcentagem de eleitores em potencial que não participou do pleito foi de 29%. Caso essa mesma porcentagem do eleitorado não vote este ano, ou prefira abrir mão da escolha anulando ou votando em branco, que na prática tem o mesmo efeito e são descartados da contagem, os 53 milhões em um universo de 104 milhões e 600 mil que vão votar passarão a corresponder a 50,7% dos votos válidos. Esse total garante a vitória no próximo domingo, já que para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. E claro, para desespero de parte da grande mídia, o candidato mais próximo disso atualmente é Jair Bolsonaro, do PSL. Mas tem parte da imprensa já mudando as suas capas nessa reta final das eleições. Já existem pesquisas, evidentemente não divulgadas entre os grandes veículos de comunicação, como, por exemplo, a Arco Advice, que, como a Rural Business, também vê chances baixas de um desfecho sem o segundo turno. Há 2 semanas, porém, a consultoria calculava 30% de possibilidade de Bolsonaro vencer de primeira, com viés de alta. As únicas eleições presidenciais em que um candidato venceu no primeiro turno foram as de 1994 e 1998, ambas com Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. É claro que há muitas diferenças entre aquela situação e o quadro atual. Em fevereiro de 1994, havia sido aprovado o Plano Real, enquanto Fernando Henrique era ministro da Fazenda. Os efeitos começavam a ser sentidos pela população. E não por acaso, o FHC era o menos rejeitado nas pesquisas. Agora, muitos brasileiros, ao contrário daquelas eleições, sabem como e quem são os geradores da corrupção no Brasil. Sabem quem e como opera o Supremo Tribunal Federal. E todos, sem exceção, querem um Brasil mais seguro e sem corrupção. E a Rural Business alerta que é daí que podem surgir as surpresas do primeiro turno. Começaremos resolvendo a questão da segurança com 2 medidas. Primeiro, recurso zero para ONGs que defendem direitos humanos. Essa cambada vai trabalhar. Se é que eles sabem o que é isso. Não na extremidade,
Mas no suficiente, eu defendo que o proprietário rural tenha para usar em todo o perímetro da sua propriedade, não um 31, uma 380, um 38, uma ponto 40, tenha uma 762! Esse é o cartão de visita que o herói do agronegócio, o herói do produtor rural, tem que apresentar aos canalhas do MST. Fugida, por que eu falo isso? A propriedade privada é sagrada. E para terminar, um aviso a todo o Brasil. A propriedade urbana também é sagrada. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.